Num mundo que é completamente obcecado pela perfeição, a cirurgia plástica promete de forma sedutora transformar sonhos em beleza, mas às vezes por trás do brilho do bisturi esconde-se um verdadeiro pesadelo. Desde estrelas que ficaram desfiguradas até vítimas de pura e cruel enganação, aqui estão 20 vezes em que a cirurgia plástica deu terrivelmente errado, momentos onde a vaidade, o vício desenfreado e o erro médico transformaram a busca pela perfeição numa tragédia absoluta. Jocelyn Wildenstein. A verdade é que a Jocelyn Wildenstein não nasceu como a famosa Mulher Gato. Esse apelido veio muito depois, começando como um sussurro discreto, que logo se transformou num grito estampado em todas as capas de revista. No início, existia apenas uma mulher suíça refinada pelos salões da alta sociedade, entrando e saindo de galerias de arte, com um sobrenome que abria qualquer porta Wildenstein. E ao lado dela, um marido multimilionário, Alec, um homem com um amor público pelas artes e, segundo dizem as más línguas e os rumores, uma fascinação perigosa pelos felinos. Tudo começou com um desejo que parecia bastante inocente. Apenas polir, esticar um pouco, realçar a beleza natural. Um lifting por aqui, um pequeno toque nas pálpebras, um aumento bem leve nos lábios, eram para ser apenas pequenas correções, nada mais que isso. Mas, na impiedosa alta sociedade de Nova York, a câmara nunca pisca, e os espelhos exigem um tributo pesado. Só mais um pouquinho, sussurrava o reflexo no espelho. Com cada nova visita à sala de cirurgia, as feições foram ficando cada vez mais afiadas. A pele, essa, esticou-se até ao limite do possível. As maçãs do rosto subiram como se estivessem a competir com a luz intensa dos flashes. A silhueta do rosto começou a contar uma outra história, a de uma metamorfose que abandonava o lado humano para roçar o aspecto felino. Foi exatamente aí que nasceu a lenda bizarra. Ela faz isso por ele, murmuravam as pessoas nos corredores, porque o Alec tinha um fascínio obsessivo por gatos. Ninguém conseguiu provar isso de facto, mas o rumor era perfeito demais, uma esposa que se transforma drasticamente para encarnar a obsessão do marido. Uma narrativa demasiado sumarenta para os tabloides, demasiado cinematográfica para ser ignorada. E enquanto as fotos chocantes circulavam por todo o lado, as cifras também subiam faturas astronômicas. Com uma quantidade de zeros, interminável consultas discretas, com cirurgiões que prometiam milagres sem qualquer garantia. Então, chegou o ponto de ruptura, um divórcio público feroz, televisado em manchetes garrafais. De repente, não havia bisturi algum que conseguisse cortar aquele ruído ensurdecedor. A Jocelyn contra-atacou com força. Afirmou que o seu ex-marido tinha pago a publicistas e sim também a certos cirurgiões para sujar a sua imagem, para garantir que cada ângulo, cada gesto e cada plano fechado a fizessem parecer muito pior do que ela realmente era. Uma verdadeira difamação cirúrgica, uma guerra de perseções. No tribunal da opinião pública, a sentença chega sempre muito antes das provas. Enquanto a tempestade mediática rugia lá fora, a Jocelyn repetia a sua versão dos factos com uma frieza tipicamente suíça. Não foi a cirurgia, foi a herança genética. O meu aspecto vem da minha linhagem, insistia ela sem pestanejar. Mas o público já tinha escolhido o seu filme favorito, uma socialite que perseguiu um ideal impossível até se converter no seu próprio mito urbano grotesco. O apelido Mulher Gato colou-se à pele dela como se fosse uma segunda cara. E o custo não foi apenas físico. Milhões e milhões escorreram como areia num relógio de luxo. Cada procedimento era um passo a mais numa escadaria que parecia não ter fim. No final do corredor surge a palavra que ninguém na alta sociedade quer alguma vez pronunciar: falência. O dinheiro foi-se embora, mas o rótulo permaneceu. Vamos falar agora de Amanda Lepore. Antes de ser um ícone global, foi um adolescente chamado Armand, preso num corpo que não sentia como sendo seu. Desde muito jovem, a Amanda sonhava em escapar,
em transformar-se na versão que o espelho lhe negava cruelmente. Inspirada pela Marilyn Monroe e pela promessa sedutora do bisturi, ela empreendeu uma metamorfose radical que a converteria numa lenda viva. A sua transição começou ainda na adolescência, mas depressa se transformou num projeto sem fim à vista. Rinoplastias, levantamento de sobrancelhas, implantes nas bochechas, aumentos de lábios e de seios, injeções de silicone nas ancas e glúteos e até mesmo a remoção de costelas para conseguir uma cintura humanamente impossível. Cada cirurgia era uma nova cena num filme que a própria Amanda dirigia. Uma ode à feminilidade exagerada, à perfeição, vista como uma performance artística. Os meios de comunicação batizaram-na como o corpo mais caro do mundo. E isso não era uma metáfora, mais de $1 milhão investidos na sua pele, na sua figura, na sua identidade. Mas, para Amanda, não se tratava apenas de beleza estética. Tratava-se de liberdade pura. Cada intervenção aproximava-a da imagem que ela sempre tinha sentido por dentro. Por fora, deslumbrante e artificial. Por dentro, profundamente humana. A Lepore já admitiu a dor física excruciante, o cansaço extremo e o custo emocional pesado da sua transformação. Mas num mundo que está sempre a exigir explicações, ela responde com um sorriso escarlate. O meu corpo é a minha arte, e a arte nunca pede perdão. Hoje a Amanda Lepore continua a caminhar, ou melhor dizendo, a desfilar entre o mito e a realidade, recordando ao mundo inteiro que a beleza pode ser uma gaiola dourada ou uma declaração de independência. Zhou Chuna nasceu na China no ano 2000, numa época onde a beleza já não se media em espelhos comuns, mas sim em ecrãs digitais. O seu nome é Zhou Chuna. O seu apelido na internet, a boneca humana. Por trás daqueles olhos enormes e daquela pele de porcelana fria, escondia-se uma adolescente que, no fundo, só queria desesperadamente ser aceita. Aos 13 anos, sentindo-se exausta do bullying implacável na escola e de toda a rejeição, ela acabou encontrando um refúgio seguro nas redes sociais. Lá perdida entre tantos filtros e comentários, ela descobriu um caminho novo e sedutor, a possibilidade de mudar completamente a si mesma. Com o apoio total dos seus pais, Zhou deu início a uma transformação física, que seria sem dúvida implacável e drástica. Em apenas 3 anos, ela se submeteu a mais de 100 cirurgias pálpebras duplas, rinoplastias, implantes nas bochechas e no queixo, aumento de seios, e até a remoção de costelas para conseguir uma cintura impossível. A fama dela cresceu muito rápido, explodindo no Zhuao, que é considerada a maior rede social de toda a China. O rosto perfeito dela a transformou em um verdadeiro fenômeno viral. Mas, por trás de cada foto postada, existia muita dor, infecções longas, recuperações difíceis e uma autoestima que ia desmoronando em silêncio. O que começou apenas como uma busca por amor, acabou virando uma adoração viciante pela aprovação pelo bisturi e pelo reflexo no espelho. Zhou Chuna sonhou em parecer uma boneca viva, e conseguiu, mas nesse processo ela perdeu algo que nenhuma cirurgia devolve a paz de se reconhecer a si mesma. Agora a história de Han Myoku. No início dos anos 90, Han Myoku, uma jovem sul-coreana que sonhava em ser modelo, apaixonou-se pelo próprio reflexo e depois pela ideia de mudá-lo completamente. O que começou como um pequeno retoque para suavizar algumas rugas, acabou se transformando em uma obsessão terrível que a levaria até a beira da loucura. Depois de passar por várias cirurgias estéticas, os médicos começaram a recusar novas operações, avisando que o rosto dela já não aguentava mais nada. Mas a Hang simplesmente não conseguia parar. Convencida de que só mais um pouquinho a deixaria perfeita, ela começou a injetar silicone por conta própria. E quando ela ficou sem dinheiro e sem silicone, tomou uma decisão impensável: usar óleo de cozinha no próprio rosto. O resultado foi um verdadeiro horror clínico.
O rosto dela começou a inchar de forma grotesca, deformando-se até ficar totalmente irreconhecível. A dor era insuportável e a infecção avançava de forma imparável. As câmeras de televisão sul-coreanas a mostraram em estado crítico, com o rosto expandido e os seus sonhos destruídos. O país inteiro ficou em choque. Sentindo-se profundamente comovidos, centenas de espectadores doaram dinheiro para tentar ajudá-la. Graças a essas doações, Hang pôde se submeter a mais de 10 cirurgias reconstrutivas, onde os médicos extraíram 60 gramas de óleo e silicone do rosto e 200 gramas do pescoço. Hoje ela vive afastada da fama, com cicatrizes visíveis e um rosto marcado para sempre pelo seu passado. A história dela é mais do que apenas uma tragédia cirúrgica. É uma advertência brutal sobre a linha tênue que existe entre a busca pela beleza e a autodestruição. Vamos falar sobre April Michelle Brown. Em 2005, April Michelle Brown, uma cosmetologista e designer de moda na Califórnia, só queria uma pequena mudança, um pouco mais de volume nos glúteos, um retoque simples, um impulso na confiança. Mas aquela decisão inocente acabou se transformando em um dos pesadelos mais terríveis da história da cirurgia estética moderna. Em vez de procurar um cirurgião certificado, a April confiou em uma mulher sem licença, que oferecia o mesmo resultado por muito menos dinheiro. Em um ambiente totalmente improvisado, injetaram nela uma substância que deveria ser silicone médico, mas não era. Era um coquetel perigoso de silicone industrial, óleo e produtos químicos que jamais deveriam tocar um corpo humano. O resultado foi imediato e absolutamente devastador. Dor ardente, febre alta e inchaço. Em poucos dias, a infecção já tinha se espalhado por todo o organismo dela. Os médicos tentaram salvar os tecidos, mas o dano já estava feito. Depois de múltiplas cirurgias que falharam, eles tomaram uma decisão impossível: amputar os braços e as pernas dela para salvar sua vida. A mulher vibrante que um dia criou beleza para os outros, ficou presa em um corpo mutilado, vítima do engano e da sua própria busca pela perfeição. Hoje, April Michelle Brown se tornou um verdadeiro símbolo de advertência e de coragem. Com a voz firme, ela repete uma lição que aprendeu pagando o preço mais alto de todos. Se o custo for baixo demais, você provavelmente vai pagar com algo que não tem substituição à sua vida. Agora, Glamorous Monique. Desde jovem, Glamorous Monique sabia que o corpo dela não refletia quem ela era. Ela nasceu com a alma de uma mulher e a determinação de se transformar em uma. Mas o que começou como uma busca legítima de identidade converteu-se com o tempo em uma espiral de vício, dor e arrependimento. A primeira cirurgia dela foi um verdadeiro ato de libertação. Ela queria se ver como a mulher que sempre sentiu ser. No entanto, o espelho nunca parava de pedir mais. Na tentativa de alcançar a perfeição, Monique se submeteu a mais de 100 procedimentos, incluindo múltiplos aumentos de seios, rinoplastias, implantes, estiramentos e preenchimentos de todo tipo. O mais alarmante é que 75 dessas operações foram clandestinas, realizadas fora de clínicas certificadas, com substâncias desconhecidas e perigosas. Ao longo dos anos, mais de 12 litros de preenchimentos foram injetados no corpo dela. 12 litros de pura ilusão, que no fim das contas acabaram se transformando em um veneno mortal. A saúde dela se deteriorou drasticamente, sofrendo com infecções graves, dores crônicas insuportáveis e uma desfiguração severa. O que em algum momento foi um corpo passando por uma transformação sonhada, infelizmente se transformou em um verdadeiro campo de batalha sangrento. Em uma entrevista reveladora, Monique confessou com a voz quebrada e trêmula: "Eu pensei que estava apenas corrigindo alguns defeitos, mas o que eu estava fazendo, na verdade, era me destruir por completo." Hoje em dia, a Glamorous Monique vive carregando sequelas físicas permanentes e sofre com uma mobilidade extremamente limitada no seu dia a dia. A história dela não é apenas a de uma mulher marcada por inúmeras cirurgias, mas sim a saga de uma pessoa que tentou esculpir a sua própria
felicidade usando um bisturi e acabou descobrindo da pior forma possível que a beleza mais custosa é aquela que exige a sua própria vida como pagamento final. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o número 1 nos comentários. Caso não tenha gostado, deixe um 0. Eu agradeço imensamente pela sua sinceridade. Vishal Thakkar era um empresário muito próspero, um homem de família dedicado com uma vida que parecia estável e cheia de sucesso. Mas por trás dessa confiança exterior, Vishal Thakkar de Mumbai, na Índia, escondia uma insegurança profunda e persistente. Ele odiava o próprio nariz. Em 2006, decidiu fazer o que tantos outros fazem em silêncio, apenas um pequeno retoque estético para se sentir melhor. Mas aquele simples gesto de vaidade acabaria destruindo a vida dele para sempre. A cirurgia prometia ser rápida, segura e totalmente sem complicações. No entanto, dentro da sala de cirurgia, algo saiu terrivelmente errado e inesperado. O cirurgião, um profissional que tinha uma boa reputação, cometeu erros fatais e irreversíveis durante o procedimento. Ele extraiu cartilagem e tecido demais, deixando Vishal praticamente sem nariz, literalmente, com um vazio no centro do rosto. Quando ele acordou da anestesia, o horror que sentiu foi indescritível. Ele simplesmente não conseguia mais respirar com normalidade, lutando por cada fôlego. Não conseguia nem se olhar no espelho. O que deveria ser uma melhoria estética havia se transformado em um pesadelo sem volta. Logo chegaram as infecções graves, as dores constantes e os tratamentos falhos. Vishal parou de sair de casa e se isolou. Ele evitava os amigos, perdeu o emprego e finalmente o seu casamento acabou. As risadas se apagaram, sendo substituídas pelo silêncio pesado de um homem que já não conseguia se reconhecer. Ele tentou várias cirurgias de reconstrução, mas nenhuma delas devolveu o que ele havia perdido: o rosto, a confiança e a própria vida. O homem que só queria se ver um pouco melhor terminou prisioneiro do seu próprio reflexo no espelho. A história de Vishal Thakkar ficou gravada na memória de todos como uma advertência brutal e dolorosa. Até mesmo a cirurgia mais simples pode se converter em tragédia quando a perfeição é buscada a qualquer preço. Sahar Tabar. O nome real dela é Fatemeh Kishvand, mas o mundo a conheceu como Sahar Tabar, a Angelina Jolie iraniana. Durante um breve e turbulento instante, a internet a transformou em um fenômeno global, uma figura espectral, com bochechas fundas, lábios grotescamente grandes e uma pele quase cadavérica. Milhões de pessoas acreditaram piamente que ela havia passado por 50 cirurgias para se parecer com sua ídola de Hollywood, mas a verdade, assim como o rosto dela, era uma grande ilusão. Sahar não era uma vítima do bisturi, mas sim do efeito viral das redes. Ela só tinha feito alguns poucos procedimentos, como uma rinoplastia, preenchimentos labiais e um pouco de lipoaspiração. O resto era uma mistura de maquiagem extrema, próteses e muita edição digital, uma performance criada propositalmente para provocar, e ela conseguiu. As redes sociais arderam em uma mistura de curiosidade mórbida e horror absoluto. Mas no Irã, onde a moral pública é lei, o jogo visual dela se converteu em crime. As autoridades aprenderam e a acusaram de blasfemia, incitação à corrupção juvenil e profanação cultural. A conta dela foi fechada, os vídeos foram apagados e a fama se transformou em evidência judicial contra ela. Ela passou meses detida antes de finalmente ser liberada sob fiança. Diante das câmeras, Sahar Tabar apareceu arrependida, sem maquiagem, sem filtros, mostrando o rosto real de uma garota de 19 anos que tinha ido longe demais por atenção. A história dela é uma fábula moderna em um mundo onde uma cara viral vale mais do que uma vida privada. Sahar não buscou se parecer com a Angelina Jolie, mas sim com a versão distorcida que a internet queria ver. E quando o espetáculo terminou, só restou uma verdade dolorosa: a fama digital pode ser tão fugaz quanto destrutiva. Raji Narine Singh. Durante anos, Raji Narine Singh, atriz e ativista transgênero de Miami,
Sonhou em ter os traços suaves e femininos que o espelho lhe negava. Ela não buscava fama, nem dinheiro, apenas se sentir completa. Mas o desejo dela de se ver bonita a levou direto para as mãos erradas e para o inferno médico mais grotesco que uma pessoa possa imaginar. Cansada dos preços impossíveis das clínicas certificadas, Raji procurou uma suposta especialista conhecida como a Duquesa, uma praticante sem licença, que prometia resultados perfeitos por uma fração do custo real. Lá em um apartamento escuro convertido em uma sala de cirurgia clandestina, injetaram nela uma mistura caseira que deveria ser silicone cosmético. Mas não era. Era cimento selador de pneus cola instantânea e óleo mineral. Nos primeiros dias, Raji acreditou ter encontrado o milagre. A pele parecia lisa e o rosto mais cheio. Mas logo, as consequências terríveis chegaram: nódulos duros, deformidades graves e uma dor lancinante pulsando sob a pele. O rosto dela começou a endurecer, como se a substância estivesse se petrificando de dentro para fora. Os médicos, completamente horrorizados com a situação, descreveram a aparência dela como sendo uma verdadeira máscara viva. Ao longo dos anos, a Ray precisou se submeter a múltiplas cirurgias reconstrutivas na tentativa desesperada de remover todo aquele material tóxico. Em apenas uma das etapas, os doutores extraíram blocos sólidos de cimento das bochechas dos lábios e até do queixo dela. Mas, infelizmente, o dano já era irreversível. As cicatrizes físicas e emocionais profundas ficaram marcadas para sempre. Hoje, Rajin Arinessim usa a sua própria história para alertar outras pessoas sobre os perigos mortais do mercado negro da estética. Ela fala com muita coragem, sem esconder o rosto marcado, servindo como um lembrete vivo do que acontece quando a busca pela beleza vira puro desespero. Eu só queria ser bonita, diz ela. E no fim das contas, acabei lutando com todas as forças apenas para continuar viva. Burns. Lá nos anos 80, Burns, o líder da banda Dead or Alive, era um verdadeiro turbilhão de carisma com cabelo selvagem, lábios carmesim e uma voz que girava tão hipnótica quanto seu sucesso mundial You Spin Me Round. Ele era irreverente, magnético e totalmente andrógeno. Um ícone que desafiava todos os rótulos muito antes disso virar tendência. Mas por trás da maquiagem pesada e da fama, gestava-se uma obsessão perigosa pela perfeição a qualquer custo. A primeira rinoplastia foi só o começo de tudo. Ele não ficou satisfeito com os resultados e voltou uma vez após a outra para a mesa de cirurgia. Preenchimentos, implantes, injeções múltiplas, cirurgias faciais, cada uma mais extrema que a anterior. Nas palavras dele, o bisturi virou um vício tão forte quanto uma droga. Em meados dos anos 2000, Burns já tinha passado por mais de 300 intervenções cirúrgicas. O rosto dele, antes expressivo e sensual, começou a inchar, a endurecer e a se transformar em algo completamente irreconhecível. Durante sua aparição no Celebrity Big Brother de 2006, os espectadores ficaram absolutamente chocados. A pele dele parecia estar prestes a rasgar, e cada gesto exigia um esforço enorme. Os tabloides foram cruéis e os fãs ficaram divididos entre a compaixão e a curiosidade mórbida. Mas Burns, fiel à sua rebeldia, nunca pediu desculpas pela aparência. Dizia que o corpo era sua tela e que tinha o direito de transformá-lo como quisesse. No entanto, ele também admitiu algo mais sombrio: a cirurgia o havia consumido completamente. Ele gastou uma fortuna, suportou dores insuportáveis e perdeu a sua antiga identidade no processo. Em 2016, aos 57 anos, Burns morreu repentinamente de uma parada cardíaca. Nos últimos anos, ele falava abertamente sobre o vício em cirurgias, alertando outros para não seguirem seu caminho. O homem que fez o mundo dançar virou uma metáfora trágica do próprio sucesso. Uma estrela que girou e girou até que o disco finalmente quebrou. Renta Lee. Em 2010, Renita Tali, uma ex-dançarina de Las Vegas, só queria uma pequena mudança.
Uns glúteos mais firmes, um corpo com mais curvas. Nada fora do comum numa cidade onde a imagem é tudo. Mas a busca dela pela perfeição acabou se tornando uma história de horror médico que rodaria o mundo inteiro. Em vez de ir a uma clínica certificada, a Renée confiou numa técnica de estética sem licença que prometia resultados rápidos e preços irresistíveis. Lá num ambiente clandestino, injetaram nela silicone líquido não médico, uma substância industrial que jamais deveria entrar num corpo humano. Nas primeiras semanas, a mudança parecia ter sido um sucesso, mas logo o pesadelo começou de verdade. O silicone começou a migrar dos glúteos para as costas, para as pernas, e até em direção à cintura. Surgiram caroços, endurecimentos, febre e uma dor insuportável. O material tóxico se movia como um inimigo invisível debaixo da pele dela. A Renée passou por várias cirurgias na tentativa de eliminar isso. Numa intervenção televisionada, os médicos conseguiram extrair parte do silicone e remover os implantes, aliviando a dor, mas deixando fendas profundas no corpo dela. Para corrigir isso, ela recebeu injeções de Sculptra, mas os resultados foram bem limitados. A história dela viralizou como um símbolo do aumento e do perigo dos procedimentos clandestinos nos glúteos. Renita Talley, que só queria se sentir um pouco mais bonita, acabou pagando um preço que nenhuma cirurgia repara a perda da saúde e da paz. Jordan James Park. No universo brilhante e superficial do Instagram, Jordan James Park, um jovem britânico obcecado por luxo e fama, encontrou seu propósito parecer com a Kim Kardashian, custasse o que custasse. E ele pagou o preço. A transformação dele começou aos 17 anos com uma simples injeção de preenchimento labial, mas o efeito foi imediato e viciante. Ele queria mais volume, mais brilho, mais atenção. Em pouco tempo, o rosto dele virou seu projeto mais caro, custando mais de 170.000 libras esterlinas investidas em cirurgias e procedimentos estéticos. Preenchimentos nos lábios e nas bochechas, múltiplas rinoplastias, contorno da mandíbula, botox lifting de sobrancelhas e retoques em absolutamente cada ângulo do rosto dele. O Jordan estava perseguindo uma versão totalmente exagerada daquele ideal de pele das Kardashians. Uma pele sem poros, lábios impossíveis, maçãs do rosto, que pareciam ter sido esculpidas com um bisturi digital. E ele conseguiu isso, mas também conseguiu atrair todo o deboche do público. Para muita gente, o visual dele era simplesmente demais. O rosto dele virou um espetáculo por si só, um verdadeiro símbolo dos excessos dessa era dos filtros. No entanto, o Jordan nunca se viu como uma vítima. Ele respondia com todo o orgulho do mundo, dizendo: "Eu sou arte viva." Nem todo mundo vai entender isso. Hoje em dia, ele continua sendo uma figura extremamente polêmica e viral na internet. Alguns acusam ele de promover padrões de beleza completamente irreais, enquanto outros aplaudem de pé a audácia e a autenticidade dele. Mas, por trás de todo esse brilho, fica aquela mesma pergunta que a história dele deixa pairando no ar: onde é que termina a admiração e onde começa a distorção? Vamos falar do Celso Santebanes. Desde adolescente, o Celso era um jovem brasileiro com traços muito delicados. E ele tinha aquele sorriso de modelo. Ele ouvia a mesma coisa, repetidas vezes: "Nossa, você parece o Ken, o namorado da Barbie." No começo, ele levava isso como um elogio inocente, mas com o tempo essas palavras acabaram se transformando no próprio destino dele. Aos 16 anos, o Celso decidiu que não bastava apenas se parecer com o boneco, ele queria se tornar ele de verdade. Ele começou uma transformação cirúrgica meticulosa e caríssima. Fez rinoplastias, colocou implantes no queixo e na mandíbula, fez contornos faciais, tratamentos de pele e muitos preenchimentos. Cada passo aproximava ele ainda mais daquele ideal plástico. Ele gastou mais de $50.000 em procedimentos. O resultado foi impactante. O rosto simétrico, a pele impecável e o corpo perfeitamente esculpido transformaram ele numa verdadeira sensação na mídia. O Celso se apresentou em desfiles de moda. Apareceu
em vários programas de televisão e até lançou a sua própria linha de bonecos, o Celso Doll, virando um símbolo da obsessão moderna pela beleza artificial. Mas por trás de toda essa perfeição fotográfica, algo estava se quebrando lá dentro. Aos 21 anos, no auge da fama, o Celso foi diagnosticado com leucemia, um câncer agressivo que debilitou muito o sistema imunológico dele. Os médicos suspeitaram que as substâncias injetadas nos procedimentos anteriores, incluindo o hidrogel, que é um material proibido em muitos países, tinham agravado a condição dele. Durante o tratamento, ele contraiu uma pneumonia e o corpo dele simplesmente não conseguiu mais resistir. Ele faleceu pouco depois, cercado pela família, enquanto o mundo do espetáculo chorava a perda do seu Ken perfeito. O Celso Santebanes tinha alcançado o sonho dele. Ele se transformou no boneco vivo que sempre quis ser. Mas a realidade cruel e irônica se impôs. Na busca por uma beleza eterna, ele perdeu o que era mais insubstituível à juventude e à própria vida. Agora, a Carol Bryan. Em 2009, a Carol, uma mulher vibrante e super segura de si, decidiu fazer um pequeno retoque no rosto. Não era vaidade, ela dizia, era só um ajuste sutil para suavizar algumas rugas e recuperar um pouco do frescor. Nada fora do comum, mas aquela decisão aparentemente inofensiva levaria ela a uma tragédia irreversível. Durante o procedimento, o médico combinou por erro 2 tipos de preenchimentos incompatíveis e injetou tudo no rosto dela. No começo, ela sentiu apenas um ardor bem leve. Logo depois, a pele começou a inchar, a endurecer e a mudar de cor. Em questão de dias, o rosto dela se deformou completamente. A dor era insuportável e cada olhada no espelho era uma tortura. À medida que os tecidos inflamavam, a pressão aumentou tanto que a Carol perdeu a visão de um olho. Os preenchimentos tinham comprimido o nervo óptico dela, provocando um dano permanente. O rosto dela, que antes era natural e harmonioso, ficou rígido, assimétrico e irreconhecível. Durante anos, ela evitou sair de casa. Ela se escondia do mundo e de si mesma, prisioneira de um erro médico que roubou não só a aparência, mas a identidade dela. Com o tempo, e depois de várias cirurgias reconstrutivas, ela conseguiu recuperar parte do rosto e decidiu contar a história dela publicamente. Hoje, a Carol Bryan é uma ativista pela segurança nos procedimentos cosméticos e uma voz de alerta para quem busca melhorar a aparência sem conhecer os riscos reais. A história dela resume uma verdade arrepiante na busca pela juventude eterna. Uma única injeção pode destruir muito mais do que apenas a beleza. Pode apagar a vida que existia por trás daquele rosto. Tara Reid. No começo dos anos 2000. A Tara Reid era sinônimo de comédia juvenil e muito glamour. A atriz de American Pie e o dono da festa tinha tudo fama, beleza e um sorriso de capa de revista. Mas em 2004, quando a carreira dela estava no ponto mais alto, ela tomou uma decisão que mudaria o destino dela, se submeter a uma cirurgia estética para ficar ainda melhor. O plano parecia simples: aumento de seios e contorno corporal, 2 procedimentos super comuns em Hollywood. No entanto, o que prometia ser uma melhora sutil acabou se transformando numa verdadeira catástrofe. Os implantes mamários foram colocados de forma desastrosa, deixando o peito dela com um aspecto irregular e visivelmente deformado, muito longe da perfeição que ela buscava. E pior ainda, a lipoaspiração mal sucedida provocou ondulações estranhas e rugas profundas em seu abdômen, como se a pele tivesse sido amassada e costurada sem o menor cuidado. Infelizmente, as imagens chocantes do seu corpo vieram à tona durante um evento público, e os tabloides, sempre cruéis, não tiveram nenhuma piedade. Manchetes agressivas, piadas maldosas e fotos em close-up invadiram todos os meios de comunicação, expondo cada falha. Em questão de poucas semanas, a atriz, que antes era um símbolo de frescor e beleza, virou a piada do momento. O telefone parou de tocar, os papéis sumiram, e aquela confiança radiante que ela exibia na tela simplesmente evaporou.
Tara Reid, com muita coragem, acabou admitindo publicamente o erro terrível que cometeu ao fazer as cirurgias. Ela confessou ter sofrido com dores crônicas, infecções graves e uma autoestima totalmente despedaçada. Tentou reparar os danos com cirurgias reconstrutivas, mas as cicatrizes físicas e emocionais nunca desapareceram completamente. Hoje em dia, Tara Reid continua trabalhando, mas se limita a produções menores, longe dos grandes sucessos de antigamente. E ela fala abertamente sobre o lado sombrio de Hollywood, denunciando a pressão constante e sufocante para manter uma aparência que é humanamente impossível. Donatella Versace. No universo do luxo e da alta moda, pouquíssimos nomes carregam tanto poder quanto o de Donatella Versace. Herdeira do vasto império de seu irmão Gianni Versace e verdadeira arquiteta do excesso, Donatella assumiu o controle. Ela transformou a sensualidade italiana em uma marca mundial inconfundível e desejada por todos. Mas, enquanto sua marca florescia nas passarelas, seu rosto também se transformava radicalmente, tornando-se quase tão icônico e polêmico quanto seus vestidos. Nos anos 90, Donatella era o epítome do glamour mediterrâneo, pele dourada de sol, cabelos loiros platinados e uma beleza forte natural e quase felina. No entanto, com o passar do tempo, a obsessão da moda pela juventude eterna começou a deixar marcas profundas. Lentamente, seus traços foram endurecendo. Procedimentos como Botox liftings, preenchimentos faciais e, possivelmente, rinoplastias tornaram-se frequentes. Seu rosto foi perdendo a suavidade natural, ganhando tensão até se converter em uma máscara brilhante e esticada sem rugas, sem idade e sem pausa. A mídia não demorou a batizá-la de a esfinge do luxo. Alguns a elogiavam pela coragem, outros a criticavam duramente por ter se desumanizado nessa busca pela perfeição. Donatella, fiel ao seu caráter forte e reservado, nunca confirmou nem negou absolutamente nada sobre as intervenções. Ela apenas respondia com a mesma frase enigmática de sempre: a moda não trata da realidade, trata de sonhar. E talvez seja aí que está a chave. A verdade é que Donatella não queria parecer jovem. O desejo dela era parecer eterna e imortal. Em um mundo onde cada ruga pode custar uma capa de revista, ela se transformou em sua própria criação, um produto a mais do universo. Versace brilhante, desafiadora e impossível de ignorar. Hoje, seu rosto é tão reconhecível quanto o logotipo da Medusa. E assim como essa criatura mitológica, ela também exerce seu poder. Ela fascina, intimida e lembra ao mundo inteiro que na indústria da moda, até mesmo o corpo pode ser transformado em uma obra de arte ou, quem sabe, em um doloroso sacrifício. Carol Bryan. Em 2009, Carol Bryan, uma mulher vibrante e segura de si, decidiu fazer um pequeno retoque facial. Não era vaidade, dizia ela, apenas um ajuste sutil para suavizar algumas marcas e recuperar o frescor. Nada fora do comum. Mas aquela decisão aparentemente inofensiva a conduziria a uma tragédia irreversível e devastadora. Durante o procedimento, o médico cometeu um erro fatal ao combinar dois tipos de preenchimentos incompatíveis e injetá-los no rosto dela. No início, ela sentiu apenas um leve ardor. Logo depois, sua pele começou a inchar, a endurecer e a mudar de cor de forma assustadora. Em questão de poucos dias, o rosto dela se deformou por completo, ficando irreconhecível. A dor era insuportável e cada olhar no espelho era uma tortura. À medida que os tecidos inflamavam a pressão, aumentou tanto que Carol perdeu a visão de um olho. Os preenchimentos haviam comprimido o nervo óptico, provocando um dano permanente à sua visão. Seu rosto, antes natural e harmonioso, ficou rígido, assimétrico e deformado. Por anos, ela evitou sair de casa. Ela se escondia do mundo e de si mesma, prisioneira de um erro médico que lhe roubou não apenas a aparência, mas sua identidade. Com o tempo, após várias cirurgias reconstrutivas, ela conseguiu recuperar parte de seu rosto e decidiu contar sua história,
publicamente. Hoje, Carol Bryan é uma ativista incansável pela segurança em procedimentos cosméticos. Ela se tornou uma voz de alerta para aqueles que buscam melhorar a aparência sem conhecer os riscos reais. A história dela resume uma verdade arrepiante na busca pela juventude eterna. Uma única injeção pode destruir muito mais que a beleza. Pode apagar a vida que existia por trás do rosto.